Olá, oitavo ano. Bom, a gente vai prosseguir com o nosso estudo sobre o adjunto adverbial. Só que agora eu quero propor uma coisa nova. Eu quero que você entenda como o adjunto adverbial pode ajudar na precisão das circunstâncias do sentido transmitidas por um texto. É importante que você, leitor, aprenda a não somente encontrar palavras no texto, mas também buscar a significação. Então veja bem, quando lemos um texto, temos que pensar assim: que palavras foram usadas? A que classe gramatical essas palavras pertencem? Qual a função sintática dessas palavras no texto? Que ideia o autor quis transmitir? Quando se constrói um texto, todas as classes gramaticais são importantes: o substantivo, o adjetivo, o artigo, o advérbio, tá? Mas como nós estamos estudando o adjunto adverbial, função sintática, advérbio ou locução adverbial na morfologia, eu quero que vocês observem um texto em que, em um determinado momento, quem se destaca é o advérbio, tá? O advérbio ou a locução adverbial existem para dar maior precisão às informações. Por quê? Porque o advérbio ou a locução adverbial, eles são muito semânticos. O que isso significa? Eles têm um sentido muito forte, que pode alterar o significado de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio no texto. A gente sabe que quando nós falamos em advérbio ou locução adverbial, nós estamos falando em morfologia, ok? Na oração, quando nós entramos na questão da sintaxe, tá? O advérbio e a locução exercerão a função de adjunto adverbial, tá? E o adjunto adverbial trará mais detalhes para esse texto, indicando circunstâncias, indicando sentidos, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, Maria chegou, algumas pessoas podem entender, outras vão perguntar assim, Maria chegou? Quando? Como ela chegou? Com quem ela chegou? Observe que quando eu falo assim, Maria chegou ontem, eu acrescento uma informação significativa ao texto. Quando eu falo Maria chegou com a minha mãe, eu acrescento outra informação significativa. Então, o adjunto adverbial, ele sempre trará outros detalhes, indicando circunstâncias, indicando sentidos. Para você entender isso, eu proponho a leitura de um poema de Drummond, chamado Classe Mista. E eu quero que você perceba nesse poema como que o autor, como que o poeta Drummond usa os advérbios para indicar um desejo, ok? Então observem aqui. Classe mista. Meninas, meninas do lado de lá. Meninos, meninos do lado de cá. Por que sempre dos lados? Corredor do meio, professor em frente, e o sonho de um tremor de terra, que só acontece em Messina. Jamais, jamais em Minas. Para, entre escombros, me ver, junto de Conceição até o fim do curso? Então observe, o título classe mista, ele já nos remete, de certa forma, a uma sala de aula, tá? Onde se encontram meninos e meninas. Nos 3 primeiros versos, observem que nós temos aí aspas. As aspas, elas indicam uma fala. Provavelmente aí, a fala da professora. Meninas, meninas do lado de cá, meninos, meninos do lado de lá. Ok? Provavelmente é a professora que está falando. E quando a professora diz meninas do lado de lá e meninos do lado de cá, observem que esses versos representam uma separação
que existe em sala de aula entre meninos e meninas. O poeta, o eu lírico, não diz isso de forma objetiva. Ele não diz que os meninos e as meninas ficam longe um dos outros na sala de aula. Mas os advérbios do lado de lá e do lado de cá indicam essa separação. Se você pegar o quarto verso, por que sempre dois lados? Observa que o poeta, o eu lírico, ele expressa que esse distanciamento o incomoda. Por que sempre separados? Um corredor no meio, a professora lá na frente, e aí eles sonham com um tremor de terra, um terremoto, que só acontece numa cidade italiana e que jamais vai acontecer em Minas. Até porque o nosso país, né, ele não está sujeito a terremotos, né? E aí o desejo dele é que com um terremoto haverá os escombros, né? E com os escombros, ele ficará no meio dos escombros, ele ficará junto com a Conceição, né? Então, quando ele coloca assim, por que sempre os dois lados, né? Esse porquê é um advérbio interrogativo, tá certo? É um advérbio interrogativo. Ele está questionando por que essa separação, né? E sempre assim, né? Então, observem que tanto a palavra porquê quanto o sempre, tá, demonstram esse descontentamento, essa angústia, né, pela distância entre ele e a Conceição, né? Porque a Conceição é aquela a quem ele quer se ver junto, né? No nono verso, jamais, jamais em Minas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nono verso, né? O advérbio jamais ele é repetido 2 vezes, né? E a gente sabe que quando nós repetimos algo, nós queremos intensificar, nós queremos chamar a atenção. Nesse caso, ele está chamando a atenção para a ausência de catástrofes em Minas. Não vai acontecer um tremor de terra, não vai acontecer um terremoto como acontece em Messina, isso jamais, tá certo? E a conclusão a que a gente chega é que o lírico tem uma paixão por Conceição. E por isso ele não suporta a distância que os separa em sala de aula. E para falar desse descontentamento, dessa angústia e desse desejo de estar junto de Conceição, ele usou diversos adjuntos adverbiais para indicar o seu desejo com mais precisão, ok? Sendo assim, vamos dar uma olhada aqui. Que classe gramatical obteve destaque no poema? O advérbio, né? Ou a locução adverbial, né? Observe como ele usa o advérbio e a locução adverbial. A fala dos 3 primeiros versos, o que destaca a fala dos 3 primeiros versos, né? Destaca que numa sala mista, né, em que existem meninos e meninas, eles devem ficar sempre separados. Do lado de lá, do lado de cá. Em que verso se percebe que o distanciamento incomodava o eu lírico? Que palavras justificam essa resposta? O verso que mostra que ele está incomodado com esse distanciamento é quando ele começa a questionar. Por que sempre dos lados? O porquê é um advérbio interrogativo, ele quer saber a causa dessa separação, né? E sempre reforça essa ideia temporal ou essa ideia de frequência, de que meninos e meninas estão sempre separados. E uma vez que meninos e meninas estão sempre separados, ele vai estar sempre separado da Conceição, ok? Qual a circunstância expressa pelo advérbio jamais? E qual é o efeito de sua repetição no texto? O advérbio jamais, ele pode ser classificado como advérbio de tempo, ou advérbio de negação, ou advérbio de frequência, tá? Ele cabe, né, dentro desses 3 sentidos, e a repetição no texto intensifica a ausência de catástrofes na cidade de Minas, tá certo? O que impede ainda mais que ele fique junto à Conceição até o fim das aulas. Então, o meu objetivo com esse texto era mostrar para vocês o quanto que o advérbio ou a locução adverbial pode influenciar, né, no sentido de um texto. Pessoal, até a próxima. Não esqueçam de baixar a ficha ou no Schools ou no Estudo.seb. Um grande abraço.